Vamos falar sobre cuidados paliativos ou paliativismo, que segundo é uma especialidade médica nos Estados Unidos e uma área de atuação aqui no Brasil. Cuidados paliativos é uma abordagem que visa dar qualidade de vida aos pacientes e aos seus familiares, pacientes que têm doenças incuráveis, que têm um potencial grande de serem incuráveis. Esses cuidados tratam principalmente na prevenção e tratamento de sintomas físicos como dor, como náuseas e vômitos, como dispneia, e também se alicerça na atenção sobre os aspectos psíquicos, afetivos, emocionais, espirituais e sociais desses pacientes que estão numa condição de grandes perdas, de grande sofrimento. Os cuidados paliativos, eles são indicados para essas pessoas que têm essas doenças que ameaçam a vida. Esses cuidados, eles são oferecidos não só para pacientes terminais. Muitas das vezes se pensa que os cuidados paliativos são oferecidos para aqueles pacientes que estão morrendo, o que não é verdade, o que não é o ideal. Então, os cuidados paliativos, eles idealmente devem ser incluídos no tratamento dos pacientes no início da doença, quando é feito o diagnóstico, por exemplo, de doenças como câncer. Tá? Se nós pensarmos que as doenças crônicas potencialmente incuráveis incluem doenças hepáticas, doenças renais, doenças cardiológicas, doenças pulmonares, essa gama de pacientes que são acometidos por essas doenças, em algum momento da evolução da doença, necessitarão de cuidados de conforto. Quando não existirem mais as terapias modificadoras ou controladoras da evolução das doenças, a atenção se volta mais para o conforto desses pacientes, o tratamento desses sintomas físicos e os sintomas não físicos. Então, os princípios dos cuidados paliativos se baseiam principalmente na prevenção e no tratamento desses sintomas. Né? Tratamento de dor, tratamento de náusea, de dispneia, enfim, de sofrimento físico, de sofrimento psicológico, sofrimento espiritual. Né? Para que, na verdade, esses cuidados eles são centrados na pessoa, que é aquele paciente. E lembrando que essa pessoa, ela tem uma família. A família tanto é considerada família de sangue, como a família de coração. Né? E é importante nós lembrarmos da família, porque muitas das vezes, quando esses pacientes não têm mais possibilidade de explicitar os seus desejos, explicitar os seus valores, muitas das vezes esses familiares trarão informações importantes que nos auxiliarão a direcionar e a dirigir o tratamento ou os cuidados de acordo com os valores e os desejos desses pacientes. Para ter uma abordagem mais holística, mais completa desses aspectos, é fundamental que nós tenhamos uma equipe multidisciplinar. Eu diria que mais que multidisciplinar, é importante que nós tenhamos equipes interdisciplinares. Multidisciplinaridade, muitas das vezes, passa a impressão de serem bolhas isoladas de conhecimento. E quando nós temos uma equipe integrada, uma equipe interdisciplinar, esses conhecimentos, esses saberes, eles se mesclam, mas mantendo, de certa maneira, cada um o seu papel, desempenhando o seu papel, mas de forma integrada, de forma a prover um conforto, de forma a poder minimizar sofrimento para esses pacientes e seus familiares. Quando a gente fala de sofrimento, quando a gente fala de dor, é importante lembrar, acho que sempre, do conceito de dor total, que foi criado pela Dame Cicely Saunders, né, a mãe do movimento hospice. E o conceito de dor total, eu acho que é interessantíssimo, porque engloba uma dimensão física, uma dimensão espiritual, uma dimensão psíquica ou afetiva e uma dimensão social. Então, muitas das vezes, esses pacientes eles acabam perdendo a sua autonomia, acabam perdendo a capacidade de expressar seus desejos e
muitas das vezes é preciso lembrar que uma pessoa que está acamada, que está adoentada e que está preocupada com o seu trabalho, provavelmente o sofrimento dela com essa preocupação é muito maior do que a dor física que ela possa estar eventualmente sentindo. Então, eu acho que é importante lembrar que o cuidados paliativos, ele não se pauta apenas e tão somente na doença, mas principalmente no doente e na pessoa que está adoecida e na sua família. Voltando um pouquinho falando sobre os profissionais que compõem a equipe de cuidados paliativos, nós precisamos então de todo o time, né, um time completo, e a gente costuma dizer que quanto maior a gravidade da doença, mais o time tem que estar completo e compactado e alinhado com com os mesmos olhares, visando o conforto desses pacientes. Então é preciso que tenha o médico, a enfermeira, o psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, o farmacêutico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, dentistas. O aspecto religioso também é essencial, né? Seja a capelania do hospital, ou seja as visitas religiosas, né? Promover, facilitar as visitas religiosas para esse núcleo do paciente e da sua família. Eu imagino que o principal benefício dos cuidados paliativos seja lembrar, resgatar, né, a manutenção da qualidade de vida para os pacientes que estão nessa condição de sofrimento, lembrar a manutenção, a preservação da autonomia, tanto quanto possível, desses pacientes e, sobretudo, né, prover a dignidade desses pacientes, manutenção da dignidade desses pacientes. Ainda uma outra coisa que é importante ressaltar é que os cuidados paliativos, como eu falei inicialmente, não são oferecidos apenas para aqueles pacientes que têm doenças terminais, para aqueles pacientes que estão na sua finitude. Muitas das vezes esses cuidados paliativos também são oferecidos para os pacientes que têm uma alta demanda de cuidados. Então é importante lembrar daqueles pacientes que são sequelados dos AVCs, são sequelados das anóxias cerebrais, né? Nesses casos nós não estamos falando em terminalidade, mas estamos falando sim numa pessoa que não tem mais a capacidade de se movimentar sozinha, de se alimentar sozinha, de tomar banho sozinha. Ela precisa de muitos cuidados. Esses pacientes também são entendidos como... para esses pacientes também são oferecidos os cuidados paliativos, né? Lembrar, né, também que cuidados paliativos não são oferecidos para o paciente adulto ou para o paciente idoso. Muitas das vezes nós atendemos também famílias de pacientes que estão na UTI neonatal, de pacientes que estão na UTI pediátrica, de pacientes que estão na pediatria, né? Os cuidados paliativos também é oferecido em qualquer idade, né? O conforto, a qualidade de vida, a dignidade é do ser humano, não importa a idade, não importa a condição social. Os cuidados paliativos, eles seguem também a equipe multidisciplinar e a filosofia dos cuidados paliativos, pensando na família, também continua após o falecimento dos pacientes, dos doentes. Os cuidados paliativos, muitas das vezes, auxiliam os familiares a trabalharem o luto, né? Então, ele se estende além do luto, do falecimento do paciente, né? Então, trata-se do acompanhamento das famílias. Bom, os cuidados paliativos, eles não fazem parte da grade curricular, né? Pelo menos a Faculdade de Medicina, não existe essa matéria, cuidados paliativos, na grade curricular. Todavia, é importante, né, o médico retomar essa condição de não só, muitas das vezes, nós somos treinados e educados a lutar contra a morte. E um pouco esquecido a parte médica de
prover sempre a autonomia do paciente, o não malefício, benefícios, se possível, mas acompanhar sempre, né? Faz parte, eu acho que da nossa profissão, do nosso sacerdócio, acompanhar os nossos pacientes também nos seus últimos momentos, né? Lembrando daquele voto de confiança, né, entre a relação entre o médico e o paciente, não virar as costas para o paciente nesse momento mais difícil, né, mas também mais sublime. E é importante, acima de tudo, nós lembrarmos de manter a dignidade do paciente. Muitas das vezes o paciente vai estar cercado, nós temos uma infinidade de aparelhos, de medicamentos, mas esses não serão esses equipamentos e nem esses medicamentos que evitarão a morte. Porém, todo o conhecimento adquirido até o momento é capaz de prover a manutenção da dignidade até o último instante. A pessoa possa ser reconhecida como uma pessoa, onde a pessoa o familiar possa encontrar o seu ente querido, que está numa situação de muita tristeza e sofrimento, mas ele vai estar digno, ele vai estar limpinho, ele vai estar barbeado, ele vai estar com o seu lençol arrumadinho, ele não vai estar preso a um aparelho, ele não vai ter tubos e fios conectados ao seu corpo, não vai estar acompanhado de milhares de sons e monitores, mas ele pode muito bem estar acompanhado de toda a sua família nesse momento tão sublime que é o momento da morte. E falar em morte, essa é uma palavra que muitas das vezes é proibida, né? A morte, o morrer, são termos que são proibidos de se falar no hospital. Mas à medida que nós nos apropriamos das emoções que nos tocam, quando se fala nesse tema, quanto mais nós nos voltarmos para as nossas emoções, acredito que mais nós poderemos acolher as emoções dos nossos pacientes e dos familiares desses nossos pacientes queridos.